Hoje é nosso convidado Jaime Quezado, economista e gestor, especialista em inovação e competitividade. Acaba de publicar um novo livro, The New Way, O Novo Caminho. Pretende mostrar o que defende há muitos anos, que temos de apostar numa sociedade de confiança através de uma agenda de competência. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Vamos já falar do novo livro e da mensagem que quer transmitir. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje. Quero começar por falar sobre esta possibilidade de uma empresa explorar ouro no Alto Douro Vinheteiro. Já tinha licença experimental desde abril de 2016 e agora quer mesmo avançar com isto. Sim, parece uma notícia muito interessante porque é o exemplo do que tem acontecido nos últimos tempos, de um compromisso cada vez mais difícil que tem que se realizar entre a aposta no investimento e a preservação do ambiente. Nós temos o caso do lítio ali na zona de Montalegre, que tem dado muita polémica, como sabemos. O que é certo é que os recursos minerais e a exploração das minas são, há muitos anos, em Portugal, um dos principais fatores de crescimento económico. Não nos esqueçamos que no Alentejo e em Trás-os-Montes, nos anos 60 e 70, houve muitas explorações que foram responsáveis por um crescimento muito importante. Mas também é importante que esses investimentos não ponham em causa o equilíbrio ambiental e, sobretudo, aquilo que é a qualidade de vida das populações. E, portanto, acho que esta notícia é muito interessante porque traz precisamente à coação este equilíbrio. O Alto Douro é uma zona belíssima do ponto de vista turístico, tem também, como sabemos, a produção do vinho e tem todo um equilíbrio do ecossistema mantido há muito tempo, mas também é importante, de facto, estes investimentos. Parece-me que, de facto, estas decisões de investimento que cada vez mais nós vamos ter no futuro implicam esta necessidade de um equilíbrio inteligente. Precisamos de investimento para crescer, mas não podemos também pôr em causa a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, o bom senso terá que imperar neste tipo de decisões. Muito bem. A notícia que segue remete-nos para a lei da paridade e igualdade de género. O Público revela hoje que o país perde mulheres na defesa e também nas tecnologias de informação. Eu percebo também uma notícia muito interessante. A Comissão Europeia acaba de publicar um estudo sobre a estratégia para a igualdade de género. Este é um tema que tem que ser também, penso eu, encarado de uma forma muito prática, ou seja, as mulheres devem ter acesso ao trabalho e a ter uma posição do ponto de vista social relevante pelo mérito e, portanto, e não por decreto, né? E, portanto, esta questão que se coloca muitas vezes das cotas e de estar a definir números específicos para as mulheres pode ser até uma situação não a mais adequada. Agora, os números que nós temos, e por isso é que pareceu que a notícia é muito interessante, apontam para, no nosso país, uma queda percentual até relativamente importante do ponto de vista da posição das mulheres em cargos de gestão, do ponto de vista da frequência no ensino superior, quer em tempos de sequência, quer de conclusão da licenciatura, também houve uma quebra face há 20 anos. E, portanto, há aqui, de facto, uma tendência que é um pouco contra a natura, contra aquilo que são as apostas que a Comissão Europeia e a OCDE, por exemplo, estão a fazer. E acho que é um tema também de reflexão, ou seja, tem a ver muito com esta questão também do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a forma como, no fundo, hoje, todos estes equilíbrios são feitos. Uma nota só para terminar. Neste combate que hoje temos em relação às agendas, à agenda climática e à preservação também do ambiente, são as mulheres as mais ativas, aliás, como se vê pela Greta Thunberg, e, portanto, isto também mostra que os sinais de tempos aqui também estão a mudar. Muito bem. Falamos também do novo coronavírus e dos efeitos que está a provocar, o impacto económico que está a ter em muitos países e as empresas de aviação estão a ser fortemente afetadas com o cancelamento de viagens. Já se registra um abrandamento da procura na TAP, que tenta cortar nos gastos e avança agora com um programa de licenças sem vencimento. Vamos ver, há uma expressão que ficou célebre há 10 anos que foi o New Normal. Portanto, foi uma expressão do economista americano que se referiu à nova normalidade que, no fundo, passou a existir com o digital, com a globalização. 10 anos depois, temos um new normal, sem querer. E é um bocado diferente daquele de há 10 anos. Ou seja, passámos a ter, com esta questão do corona, um retrocesso do ponto de vista daquilo que foi a evolução nos últimos anos em termos de sociedade aberta e em termos da forma das pessoas estarem na cidade. Isto é, de facto, um sinal muito perigoso porque vai ter impactos, na minha opinião, a dois níveis, para além, obviamente, das questões da saúde. Primeiro, ao nível da falta de confiança que passa a existir muito nas sociedades. Isso tem a ver também com o tema do meu livro, a questão da confiança. E, de facto, os populismos, os nacionalismos, as pessoas retraírem-se e fecharem-se nos seus espaços mais interiores, vêm pôr em causa esta ideia de espaço público do Daniel Nenarati e da Sara Beta. Portanto, é um tema, infelizmente, na minha opinião, menos positivo. E depois, em relação à economia, de facto.
Nós vivemos, como falámos há um bocado, na época da economia das percepções, da economia dos comportamentos, e as pessoas hoje tendem a tomar as suas decisões de consumo muito em função destas percepções e dos comportamentos. Portanto, aqueles que foram nos últimos anos os drivers do crescimento das economias, o turismo, as viagens, tudo que tem a ver com o chamado consumo de tendências e de gostos, poderá ter e vai ter, sem dúvida, uma quebra muito grande. E, portanto, isto introduz uma nova normalidade. A TAP está a tomar uma decisão, como ontem dizia o Sr. Ministro da Economia, eu vi as declarações dele, de gestão, ou seja, tem que se adaptar aos novos tempos e, portanto, se os voos não têm passageiros, não pode ter custos associados aos mesmos. Agora vamos ver como é que isto vai durar, porque se isto for estrutural, podemos ter um problema, infelizmente, muito complexo. E no caso do nosso país, que tem neste momento cerca de 9% da economia apoiada no turismo, podemos ter aqui um problema muito sério. Portanto, poderá haver aí uma crise económica relacionada com o coronavírus? Sim, aliás, a OCDE lançou uma pequena nota a semana passada, onde apontava para uma quebra de 0,5% na economia mundial. E a Google lançou também esta semana um estudo muito interessante sobre o impacto do corona no turismo mundial. E as previsões são muito pouco animadoras. Como sabe, a BTL, que é uma empresa, uma feira de referência em Lisboa, foi adiada e, portanto, está tudo em catadupa. Muito bem, mas ainda antes desta previsão de uma potencial crise económica provocada pelo novo coronavírus, escreveu um livro e que já defende uma mudança na sociedade para que a economia cresça. Que mudança necessária é essa? Pronto, este é o meu quinto livro, portanto, eu tenho uma prática de manter uma intervenção do ponto de vista cívico há bastantes anos, e este livro foi um livro que foi preparado de uma forma até diferente. Eu tive o cuidado de realizar no Porto e em Lisboa. No Porto até foi num local muito de inovação, que é o CEA, o Centro de Excelência Automóvel e Medicinos. Em Lisboa foi numa escola de gestão. Portanto, reuni um conjunto de pessoas amigas ligadas às empresas, às universidades, no fundo para tentar, de uma forma muito simples e prática, perceber como é que a nossa sociedade e a nossa economia estão a mudar a dois níveis. Primeiro, relativamente à questão da competência, que parece que é um tema muito importante, ou seja, o ser competente hoje é diferente do que é ser competente há 10 ou há 15 anos. Porque hoje temos a questão dos soft skills, do digital, a forma como as próprias também pessoas se integram nas organizações, o tema das pessoas hoje viverem muito numa lógica de partilha e de comunidade. E as conclusões das sessões, que depois eu procuro retratar do ponto de vista sintético, também no pensamento que tenho no livro, são muito interessantes, porque há um consenso entre as pessoas de que, de facto, hoje, para ser muito competente, dada a competitividade e a concorrência que existe em termos globais, é preciso ter uma permanente atitude de aprendizagem. Ou seja, nós hoje, se quisermos ser bons naquilo em que somos, não nos podemos acomodar e temos que ter inteligência suficiente de estar por dentro daquilo que são as novas tendências e de ser abertos a novas ideias. Esse é o primeiro ponto e acho que é um ponto muito importante. E não deve ser só para as novas gerações, deve ser também para aquelas gerações não tão novas, que muitas vezes podem entrar num processo de educação do ponto de vista pessoal e individual e que devem ter esse exercício individual de recriar a sua própria capacidade de competência. Esse é um tema que me parece muito importante e que, aliás, o Daniel Goleman, que é um conhecido estudioso da inteligência emocional individual, tem também falado. O outro tema tem a ver com a questão da confiança. A confiança, para mim, é um tema muito importante. Eu fiz um mestrado em ciência política há muitos anos e estudei muito o tema da confiança, porque, de facto, não pode haver uma sociedade e uma economia a funcionar bem se não houver também confiança entre as pessoas. Nós hoje vivemos um tempo onde a confiança, infelizmente, na minha opinião, está a níveis muito baixos. A confiança das pessoas nas instituições, e em particular no Estado, diminuiu bastante. Fruto de todos os casos de corrupção que temos, fruto também das respostas muitas vezes não serem as melhores, fruto das pessoas também pensarem, e bem, que pagam muitos impostos e o retorno que têm desses impostos que pagam não ser mais adequado. Nós temos o caso dos países nórdicos, onde há uma espécie de contrato de confiança entre as pessoas e o Estado. As pessoas pagam impostos altos, mas têm uma ficha individual que lhes diz onde é que os impostos que pagam são depois retornados. E depois, entre as próprias pessoas, os mecanismos de confiança hoje também mudaram muito, porque, de facto, esta ideia de comunitarismo, da vida social, também mudou muito. E, portanto, a reflexão que foi feita no Porto de Lisboa e que eu agora bati para o livro foi nesse sentido. Eu fiz uma apresentação na Gulbenkian esta semana, onde estiveram bastantes pessoas, e, de facto, houve um consenso muito generalizado. Portanto, as pessoas que apresentaram o livro, que foi a Guta Moura Guedes e o Carlos Moedas, apresentaram ideias muito interessantes, de facto, à volta da forma como tudo isto tem que ser feito. Eu vou fazer um roteiro... Mas para haver confiança é preciso uma mudança a todos os níveis. Sem dúvida, uma mudança cultural até. Sim, e a questão da cultura foi um dos temas que também a Guta Moura Guedes referiu isso tudo. Portanto, basicamente é isso. Eu vou fazer agora um pequeno roteiro. Vou também apresentar o livro na minha cidade, no Porto, como podia deixar de ser. Mas acho que a resposta que tem havido das pessoas relativamente ao tema tem sido muito positiva e, sobretudo, porque faz uma ligação entre economia, sociedade, sociologia e acho que é um tema importante. Portanto, é basicamente isso.
dentro E as empresas têm demonstrado interesse em adaptar-se às novas realidades e mesmo até a esse nível de formação constante. Temos dois tipos de situações. Nós temos em Portugal empresas novas, nomeadamente as startups, que têm surgido nos últimos anos, e as empresas maiores, multinacionais, empresas de grande dimensão, onde essa prática é mais ou menos corrente. Penso que nas empresas familiares e nas empresas mais pequenas o tema ainda é muito pouco trabalhado. E esse também é um objetivo para o futuro, que as empresas familiares tenham a capacidade de abrir-se a este tipo de desafio. Jaime Quezado, muito obrigada pelos seus Pedro. esclarecimentos. Um bom dia.